Eu nunca pensei que a minha própria família pudesse me transformar em uma sombra dentro da minha própria casa. Cresci ao lado da minha irmã gêmea, Lara, e desde cedo ficou claro que para todos eu era a cópia mal feita. Ela nasceu primeiro, com o rosto perfeitamente simétrico, olhos claros, sorriso aberto. Eu, a segunda, vim ao mundo com traços que eles chamavam de mais pesados, mandíbula marcada, sobrancelhas grossas. O nariz que herdava da vovó paterna e que sempre foi motivo de risadas. Na infância, enquanto Lara recebia convites para ser a flor da festa, eu era a coadjuvante. Minha mãe adorava dizer, entre risadinhas: cada família precisa de uma estrela e de uma pessoa normal para equilibrar. Eu sabia o que ela queria dizer. A estrela era Lara. Eu era normal. Com o tempo, esse rótulo foi virando uma prisão. Se Lara recebia roupas novas, eu herdava o que ela descartava. Se Lara ganhava parabéns pelas notas medianas, eu era ignorada mesmo com boletins impecáveis. E quando eu tentava reclamar, meu pai repetia: não seja invejosa. Cada um tem seu papel. Mas a vida foi ficando insuportável mesmo na adolescência. Porque Lara não se contentava em brilhar. Ela precisava me apagar. Um dia na escola, ela pegou uma foto minha em que eu estava desprevenida, comendo, e espalhou no grupo da turma dizendo: parece uma cavala mastigando capim. Naquela época, a crueldade adolescente era combustível para a internet. Em questão de horas, minha cara virou meme. A gêmea feia. A comparação inevitável. As risadas ecoando nos corredores. E a pior parte. Minha prima Camila, que sempre foi a sombra invejosa de Lara, achou a oportunidade perfeita para alimentar essa fogueira. Ela repostou a foto em todas as redes sociais, adicionando legendas ainda mais cruéis. Chamou de antes e depois da seleção natural, colocando minha foto ao lado de uma de Lara produzida com maquiagem. Minha família? Silêncio absoluto. Ninguém me defendeu. Nem mesmo um olhar de compaixão. Eu aprendi a engolir o choro sozinha, trancada no quarto, me perguntando se eu realmente tinha vindo ao mundo só para ser o contraste da perfeição da minha irmã. A virada começou quando decidi fugir do que me cercava. Eu me afundei em livros de moda, fotografia e arte. Não porque eu achasse que poderia estar em frente às câmeras, mas porque queria compreender os bastidores, os mecanismos que criavam a beleza. Descobri que havia muito mais poder em quem entendia o processo do que em quem só servia de vitrine. Comecei a trabalhar como assistente de um pequeno estúdio de fotografia no centro da cidade. Limpava o chão, carregava tripés, ajustava cabos. Mas observava tudo: a luz, os ângulos, o que fazia alguém parecer grande ou pequeno, forte ou vulnerável. Foi lá que um fotógrafo chamado Daniel me puxou de canto, um dia em que estávamos sem modelo. Senta aí, só para eu ajustar o foco. Relutei, mas acabei cedendo. E quando ele viu o resultado, ficou em silêncio. Um silêncio diferente, que não carregava desprezo. Ele olhou para a tela e disse: você tem um rosto que grita. Não é comum, é único. Aquilo me atingiu como uma bomba. Único, não feio, não errado, único. Daniel me convenceu, aos poucos, a posar de verdade. Me ensinou que a assimetria podia ser força, que a intensidade dos meus traços não precisava ser suavizada. Eu podia ser arte. Mas nem todos ficaram felizes com essa minha redescoberta. Quando Lara e Camila descobriram que eu estava sendo fotografada, começaram a rir como hienas. Quem é que vai querer uma modelo de mandíbula quadrada? Só se for campanha de Halloween, debochava Camila. Imagina os jurados rindo na cara dela. Acho que vou no dia só pra filmar, completava Lara. Eu deveria ter previsto que não ficaria nisso. A primeira grande sabotagem veio em forma de um convite. Lara, fingindo empolgação, me disse que havia um cast aberto para uma agência de modelos renomada. Insistiu que eu deveria ir, que poderia ser minha chance. Eu cheguei lá sozinha, de vestido simples e coração aos pulos. Mas não havia agência nenhuma. Só um galpão abandonado. Uma armadilha. Eu não sei explicar até hoje se o objetivo era só me humilhar, ou se tinham planejado algo pior. Mas quando percebi que estava presa ali, com a porta trancada e meu celular sem sinal, o desespero me consumiu. Só consegui sair porque um dos seguranças do prédio vizinho ouviu meus gritos e arrombou a porta. Voltei para casa tremendo, e quando contei o que aconteceu, minha mãe deu de ombros. Você também é muito ingênua. Devia ter desconfiado. Não culpe sua irmã, ela só queria brincar. Brincar. Trancar alguém em um galpão vazio era brincar. Naquela noite, algo em mim morreu. A parte que ainda acreditava que minha família podia me amar ou me proteger. Eu segui em frente. Daniel me apresentou a contatos, e para minha surpresa, um estilista se interessou pelas minhas fotos. Me convidou para desfilar em um evento alternativo, nada muito grande, mas significativo. Eu tremia só de imaginar. No dia do desfile, me arrumei no camarim ao lado de modelos experientes, todas lindas, mas também todas iguais. E eu diferente. Quando entrei na passarela, senti os flashes dispararem. Mas não eram só os do evento. Jornalistas de revistas grandes estavam lá.
Eu ouvi os cochichos, vi os olhares atentos. Pela primeira vez, eu não era a sombra. Eu era o foco. E então aconteceu. No meio da plateia, Lara e Camila estavam sentadas, rindo e apontando, provavelmente prontas para gravar minha vergonha. Mas quando perceberam que eu estava sendo fotografada, que os jornalistas me seguiam com as lentes, que o público aplaudia, os sorrisos delas congelaram. Camila levantou abruptamente, puxando Lara pelo braço, e as duas saíram correndo. Eu continuei andando, com o coração em chamas. Pela primeira vez, o peso da humilhação não estava sobre mim, estava sobre elas. Mas o que eu não sabia era que aquela fuga repentina escondia algo ainda mais cruel, um plano que elas não tinham desistido de executar. Depois daquele desfile, eu senti pela primeira vez o gosto de respirar fora da sombra. Os flashes, os aplausos, os olhares curiosos, tudo aquilo me devolveu algo que a minha família tinha roubado de mim, a sensação de existir. Mas como toda vitória em minha vida, a bonança durou pouco. Nos dias seguintes, começaram a circular nas redes fotos minhas no evento. Algumas revistas alternativas chegaram a destacar meu rosto como o diferente que fascina. Um blog de moda chegou a escrever: ela não é a beleza clássica, mas tem uma presença que não permite indiferença. Era exatamente o que eu sempre quis, não ser invisível. Mas Lara e Camila não suportaram. As duas se tornaram uma espécie de dupla de hienas famintas, rondando minha vida, esperando o próximo momento de arrancar pedaços. Primeiro, vieram as mensagens anônimas. Recebi e-mails de contas falsas com frases como: você é ridícula, todo mundo ri de você. A passarela não é lugar para um rosto como o seu, é piada pronta. Se mata logo, ninguém vai sentir falta. Eu sabia de onde vinham. O jeito de escrever, as expressões usadas, até os erros de ortografia, tudo denunciava. Eram elas. Mas eu não tinha provas. Daniel me aconselhou a ignorar, focar no trabalho, mas é difícil fingir que não dói quando você é apunhalada todos os dias pelas pessoas que compartilham o mesmo sangue. A segunda investida foi ainda mais suja. Eu fui convidada para participar de um ensaio experimental em um estúdio grande, com vários profissionais renomados. Era uma chance enorme de consolidar meu nome, e eu não podia errar. Na noite anterior, alguém bateu na porta da minha casa. Era Camila. Ela apareceu com uma sacola de roupas e uma cara falsa de arrependimento. Olha, eu sei que errei muito com você, mas queria te ajudar agora. Trouxe umas roupas que acho que ficariam lindas no ensaio. Deixa eu compensar pelo que já fiz?" Eu queria cuspir na cara dela, mandar embora. Mas de algum jeito minha mãe apareceu atrás dela, sorridente, como se fosse uma visita querida, e disse: "Viu? Até sua prima tá tentando te apoiar. Não seja amarga." E eu aceitei. Na manhã seguinte, usei uma das peças que ela me entregou, um vestido de seda azul aparentemente impecável. Quando entrei no estúdio e a luz dos refletores bateu, aconteceu o desastre. O tecido estava manchado de uma substância que, sob luz UV, parecia sujeira espalhada. O fotógrafo olhou para mim como se eu tivesse me jogado no chão antes de entrar. Risadinhas ecoaram no ambiente. Saí correndo para o camarim, tremendo. Só depois, ao examinar melhor, percebi que era maquiagem líquida derramada propositalmente em áreas escondidas do tecido. Um truque sujo para me ridicularizar. E adivinha? Minutos depois, um perfil falso postou as fotos vazadas com a legenda: "A gêmea feia tentando ser modelo", mas parece que veio direto do lixo. Coincidência? Não. Era a marca registrada de Camila e Lara. O ensaio foi arruinado, e eu quase perdi a oportunidade. Só não perdi porque Daniel interveio, gritando no estúdio que aquilo era sabotagem e me defendendo até o fim. Mas algo dentro de mim começou a arder. Eu não ia mais ser o brinquedo delas. Só que eu não fazia ideia de até onde a crueldade poderia chegar. Semanas depois, recebi o convite para desfilar em um evento de maior porte, com cobertura televisiva. Seria a primeira vez que eu pisaria numa passarela transmitida para todo o país. A pressão era imensa. Eu treinava dia e noite, ajustava a postura, ensaiava o olhar, o ritmo. 2 dias antes do desfile, meu celular tocou. Era Lara. "Boa sorte no evento. Espero que nada dê errado." A entonação dela fez meu estômago revirar. Não era um desejo sincero. Era uma ameaça. E de fato, deu errado. No dia do desfile, tudo parecia correr bem. Eu estava no backstage, pronta, quando alguém me trouxe uma garrafa de água da produção. Eu estava suando, nervosa, e bebi sem pensar. Minutos depois, meu corpo começou a tremer. Uma náusea intensa tomou conta de mim. Minha visão ficou turva, meu coração disparava como se quisesse explodir. Daniel percebeu meu estado e chamou ajuda. Me levaram às pressas para o hospital. O diagnóstico foi claro: alguém havia colocado ansiolíticos fortes misturados com álcool na minha água. Uma dose que poderia ter me apagado completamente no meio da passarela. Ou pior, a polícia foi acionada, mas o evento não quis escândalos. Resolveram internamente. Internamente significa abafar.
Eu sabia quem tinha feito. Não precisava de prova para sentir. Aquela ligação de Lara antes do desfile ainda ecoava na minha cabeça. Minha irmã e minha prima tinham, pela primeira vez, cruzado a linha do aceitável. Não era mais humilhação ou deboche. Era tentativa de destruição. Talvez até de assassinato. E mesmo assim minha mãe, ao me visitar no hospital, suspirou e disse: "Você dramatiza tudo. Talvez tenha sido só azar." Azar. Como se alguém envenenar sua água fosse obra do destino. Naquele momento, deitada numa cama com o soro pingando lentamente, eu entendi que estava completamente sozinha. Minha família não era meu porto. Eles eram a tempestade. Eu deveria desistir, certo? Fugir, abandonar, me esconder. Mas a quase morte me deu algo que eu nunca tinha tido antes: raiva suficiente para me levantar. Decidi que se minhas inimigas estavam dentro da minha própria casa, eu usaria a mesma arma que elas sempre usaram contra mim: exposição. Eu comecei a reunir provas, silenciosamente. Prints de mensagens anônimas, roupas sabotadas, ligações suspeitas. Tudo que pudesse traçar o rastro de Lara e Camila. Mas quanto mais eu cavava, mais eu percebia que o buraco era profundo. Muito mais profundo. Uma noite, ao mexer em um dos computadores da casa, encontrei pastas inteiras com fotos minhas editadas grotescamente. Algumas me transformavam em caricaturas monstruosas. Outras me colocavam em situações falsas, como se eu estivesse bêbada, drogada ou envolvida em escândalos. E o detalhe que congelou meu sangue: as pastas estavam nomeadas com datas futuras. Como se fosse um calendário de humilhações planejadas, prontas para serem lançadas. Não era improviso. Não era ciúme passageiro. Era um projeto. Uma campanha de destruição. Enquanto eu ainda tentava entender a dimensão disso tudo, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Se subir na passarela de novo, não sai de lá viva. Era isso. O próximo passo não seria mais sabotagem. Seria o fim. E eu estava prestes a enfrentar o maior desfile da minha vida, com jornalistas internacionais na plateia. O aviso anônimo não saiu da minha mente. Se subir na passarela de novo, não sai de lá viva. Eu li aquelas palavras dezenas de vezes, sentindo cada sílaba como um prego sendo martelado dentro do meu crânio. Daniel queria que eu mostrasse à polícia, mas eu já sabia qual seria o destino da denúncia: uma pilha de processos abafados, como já tinha acontecido no hospital. Minha irmã e minha prima tinham contatos, tinham a proteção do silêncio da família. Eu tinha só a mim mesma. E mesmo assim, decidi que não iria recuar. Não porque eu não tivesse medo. O medo me consumia, me fazia tremer sozinha no quarto, me fazia acordar de madrugada com o coração aos pulos. Mas porque eu percebi que se eu recuasse, elas venceriam de vez. Seria o fim da minha história. Então aceitei o convite para o maior desfile da temporada, um evento transmitido ao vivo, com jornalistas internacionais, celebridades e patrocinadores poderosos. Era a oportunidade de mostrar ao mundo que eu não era uma sombra. O dia chegou. O backstage fervilhava, maquiadores correndo, estilistas gritando, cabides se chocando uns contra os outros. Eu estava lá respirando fundo, tentando fingir que era só mais uma noite. Mas meu corpo não deixava. Eu suava frio. Minha boca estava seca. Eu sabia que cada passo que desse na passarela poderia ser o último. Antes de entrar no camarim, Daniel me segurou pelos ombros e disse: "Olha nos meus olhos. Não importa o que aconteça, mantenha a postura. Eles querem te ver cair, então ande como se o chão fosse seu. Entendeu?" Assenti, mas por dentro eu gritava. E então os sinais começaram. Primeiro, um dos meus sapatos simplesmente sumiu. Eu tinha deixado o par alinhado ao lado da cadeira. Quando voltei, só havia um pé. Ninguém sabia onde estava. Encontraram depois, misteriosamente, dentro de um cesto de lixo, com a tira cortada. Depois, percebi que o zíper do meu vestido estava preso, como se alguém tivesse mexido de propósito para emperrar. A costureira quase chorou tentando resolver no último minuto. E para completar, minha garrafa de água estava aberta. Só de olhar, senti o estômago embrulhar. Joguei no lixo sem nem encostar. Era claro, elas estavam lá. Lara e Camila, invisíveis nos bastidores, mexendo nas sombras, esperando o momento perfeito. Chegou a minha vez. A música ecoava alta, as luzes cegavam, a passarela brilhava como um corredor de julgamento. Dei o primeiro passo, o segundo, e então ouvi o som, um estalo metálico, seguido de risadinhas abafadas vindas da plateia. Olhei de relance, e vi Camila com o celular na mão gravando, Lara ao lado, rindo com aquele sorriso venenoso que eu conhecia tão bem. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Foi então que senti. O salto do sapato afrouxou de repente. Eu tropecei por um segundo, quase caindo diante das câmeras. O público prendeu a respiração. Mas eu não caí. Apertei o maxilar, recuperei o equilíbrio e continuei andando, como se nada tivesse acontecido. As palmas vieram depois, ainda mais fortes, como se o público tivesse percebido a ameaça e vibrasse pela minha resistência.
Só que Lara e Camila não desistiram. Quando cheguei ao fim da passarela, onde deveria parar e posar para os fotógrafos, algo me atingiu de raspão. Uma garrafa plástica voou da plateia, direto em minha direção. Não sei se foi atirada por uma mão desconhecida ou se elas manipularam alguém para fazer isso, mas o impacto foi real. As câmeras captaram. O público murmurou em choque. Eu, com a respiração travada, fechei os punhos e posei mesmo assim. Os flashes explodiram. Eu transformei aquele momento em uma cena de poder. O vestido esvoaçava, meu olhar era de aço, meu corpo tremia por dentro, mas ninguém percebia. E foi nesse instante que eu senti, pela primeira vez, que não importava o que fizessem. Eu tinha vencido. Quando o desfile terminou, voltei ao backstage, e foi como se eu tivesse corrido uma maratona. Meus joelhos falhavam, minhas mãos estavam suadas. Mas antes que eu pudesse respirar, alguém entrou apressado e disse: "Sua família está te esperando lá fora." O coração quase saiu pela boca. Família. Eu sabia quem era. Quando empurrei a porta, lá estavam elas. Lara, com os braços cruzados, e Camila, ainda com o celular na mão, filmando. "Parabéns, maninha", Lara disse com aquela voz melosa de cobra. Virou a palhaça oficial da moda. "O vídeo da sua quase queda já tá bombando." Camila completou rindo. "Você é a piada da noite. E quando o vídeo da garrafa bater 1 milhão de views, vai ser difícil alguém te levar a sério." Eu deveria ter chorado, me desesperado. Mas pela primeira vez, algo diferente aconteceu. Eu senti um riso nascer dentro de mim. Um riso seco, quase insano. "Vocês não entendem, né?" E respondi, encarando as duas. "Cada vez que vocês tentam me destruir, o mundo olha mais para mim. Vocês me transformaram em notícia. Obrigada." O olhar delas mudou. Pela primeira vez, não havia certeza. Havia medo. Nos dias seguintes, os jornais não falavam de outra coisa. O desfile foi chamado de um ato de resistência. Blogs exaltaram minha frieza diante da sabotagem. Alguns jornalistas até escreveram que eu tinha dado ao evento o momento mais autêntico da temporada. E adivinha? As fotos da minha quase queda viralizaram, mas não como humilhação. Eram compartilhadas com frases de empoderamento, como: "Mesmo quando tentam derrubar, ela continua. A beleza não é perfeição, é força." Enquanto isso, Lara e Camila enlouqueciam. Tentavam comentar em posts, espalhar versões alternativas, mas ninguém acreditava. O público tinha escolhido o lado. Eu finalmente era ouvida. Finalmente tinha voz. Mas o jogo não tinha acabado. Certa noite, voltando para casa, encontrei minha porta arrombada. Meu quarto estava destruído, roupas rasgadas, quadros quebrados, minhas fotos queimadas no chão. E sobre a cama, escrito com tinta vermelha: "A próxima não é brincadeira. Você vai pagar." Não havia mais dúvida. Elas tinham cruzado o ponto de não retorno. Não era mais sobre inveja. Não era sobre beleza. Era sobre me eliminar de vez. E eu sabia que no próximo confronto, não haveria chance de fuga. Quando encontrei meu quarto destruído, com aquelas palavras pintadas em vermelho na parede: "A próxima não é brincadeira. Você vai pagar." Algo dentro de mim congelou. Não era mais sobre bullying, sobre humilhação pública, sobre comparações cruéis entre irmãs. Aquilo tinha se transformado em uma guerra declarada. E eu sabia, Lara e Camila não estavam blefando. Daniel insistiu para que eu denunciasse a polícia. E eu denunciei. Só que, como sempre, nada aconteceu. Sem provas, disseram. "Pode ser vandalismo aleatório", completaram. Como se fosse normal alguém invadir sua casa e escrever uma ameaça de morte na sua cama. Minha família? Silêncio absoluto. Meu pai disse que eu estava exagerando. Minha mãe revirou os olhos e ainda soltou: "Sua irmã não faria isso. Você sempre inventa histórias para chamar atenção." Chamar atenção. Esse era o resumo da forma como eles me enxergavam, uma peça defeituosa tentando roubar os holofotes da estrela. Depois da denúncia inútil, voltei a viver em alerta. Trancava portas e janelas, dormia com uma tesoura de costura debaixo do travesseiro, pulava com qualquer barulho na madrugada. Mas o destino não ia esperar muito. Foi numa sexta-feira à noite. Eu estava exausta depois de um ensaio, e talvez tenha relaxado mais do que deveria. Deitei sem verificar as trancas, sem olhar pela janela. O sono me venceu rápido. No meio da madrugada, acordei com um cheiro estranho. Algo doce, enjoativo, que queimava meu nariz. Meus olhos pesavam, minha cabeça latejava. Quando tentei me levantar, percebi que minhas pernas não respondiam direito. E foi aí que vi uma sombra parada na porta do meu quarto. O vulto de alguém segurando algo na mão. Meu coração disparou, mas meu corpo não reagia. Eu queria gritar, mas minha voz saiu fraca, arranhada. A sombra se aproximou. A luz da rua iluminou por um segundo o rosto de quem estava ali. Camila. Ela segurava um frasco aberto, provavelmente com algum produto químico, talvez clorofórmio, talvez algo improvisado. O sorriso no rosto dela era de pura satisfação. "A estrela da família nunca foi você", ela sussurrou. "Hora de apagar a cópia defeituosa."
Meu corpo entrou em pânico, mas a paralisia me prendia. Senti a borda da cama afundar quando ela se aproximou. A garrafa, o pano, tudo se misturava na minha visão turva. Foi quando ouvi passos correndo pela sala. Daniel. Ele tinha vindo me buscar para revisar umas fotos, já que eu tinha esquecido um HD no estúdio. Se não fosse por isso, eu talvez não estivesse aqui contando. Camila se levantou de um pulo, derramando o líquido no chão, e fugiu pela janela como uma sombra em disparada. Daniel correu até mim, me sacudiu, e tudo que lembro é da sua voz distante. Respira, fica comigo. Não fecha os olhos. E eu apaguei. Acordei horas depois no hospital, com o corpo pesado e a garganta seca. Os médicos disseram que não havia dose suficiente para me matar, mas que o risco tinha sido real. Muito real. Quando contei à polícia que era Camila, eles riram de mim. Tem certeza? Testemunha ocular sob efeito de sedativo não é confiável. Lara, claro, apareceu no hospital com cara de anjo. Sentou-se ao lado da cama, segurou minha mão como se fosse a irmã carinhosa que nunca foi, e disse: "Você precisa parar de nos culpar por tudo. Isso está ficando doentio." Eu quis gritar. Eu quis arrancar aquela máscara dela com as unhas. Mas eu estava fraca demais. E de repente, percebi, elas estavam vencendo. Não com veneno, não com violência, mas com gaslighting, fazendo o mundo acreditar que eu era louca. Depois daquela noite, decidi que não podia mais reagir como vítima. Eu precisava contra-atacar. Comecei a gravar tudo. Coloquei câmeras escondidas no meu quarto, na sala, até no corredor do prédio. Criei pastas organizadas com todos os prints, mensagens, rastros digitais. Guardei cópias na nuvem em HDs externos, até mandei algumas para Daniel com instruções. Se algo acontecesse comigo, ele deveria divulgar tudo. Mas a cada passo que eu dava, mais pesada a perseguição ficava. Um dia, encontrei minha foto impressa e colada no para-brisa do meu carro. Nela, alguém tinha rabiscado um X vermelho no meu rosto. Outra vez, recebi uma caixa anônima. Dentro, havia um manequim de vitrine decapitado. Era um terror psicológico calculado. E a família? Sempre do mesmo jeito, fingindo normalidade. Jantares em que Lara era exaltada, Camila tratada como quase filha, e eu como um problema inconveniente. Até que minha mãe soltou uma frase que me destruiu por dentro. "Sabe o que você precisa? De um psiquiatra. Essa mania de perseguição não é saudável. Mania de perseguição. Como se eu tivesse inventado cada gota de veneno, cada ameaça, cada sombra na noite." O ápice veio quando fui chamada para meu primeiro desfile internacional. Paris. O sonho de qualquer modelo. Eu estava em êxtase, mas ao mesmo tempo sabia, aquilo seria uma arena. Se Lara e Camila não tinham conseguido me silenciar aqui, tentariam lá fora. E eu não estava errada. Na semana do evento, começaram a circular nas redes sociais montagens grotescas com meu rosto. Fotos editadas para me transformar em uma caricatura monstruosa, com legendas em francês debochando de mim. La jumelle ratée e a gêmea fracassada. Quem começou a espalhar? Perfis falsos, claro. Mas o IP rastreado? Um computador da casa da minha família. Aquilo foi a prova que eu precisava. Eu estava a um passo de desmascará-las de vez. Na noite antes de embarcar, recebi uma última mensagem no celular. "Paris será seu último palco." Eu tremi. Mas pela primeira vez, não com medo. Tremi de raiva. Se fosse meu último palco, eu faria dele o palco mais memorável da história. E dessa vez, eu não ia apenas andar. Eu ia expor. Paris. A cidade que sempre apareceu para mim em revistas e filmes como um altar inalcançável. A capital da moda, dos holofotes, daquilo que parecia feito apenas para os perfeitos. E de alguma forma quase absurda, era justamente lá que eu tinha conquistado um espaço na passarela. Mas junto com a euforia vinha a ameaça. "Paris será seu último palco." A frase ecoava na minha cabeça em cada segundo da viagem. Enquanto o avião cortava o céu, eu me perguntava se estaria indo em direção ao meu sonho ou ao meu enterro. O backstage do desfile internacional era ainda mais caótico e vibrante do que tudo que eu já tinha vivido. Línguas diferentes se misturavam, flashes de câmeras estouravam antes mesmo do evento começar, modelos de todo o mundo corriam de um lado para o outro. Eu me olhava no espelho e quase não reconhecia a garota que meses atrás era chamada de a gêmea feia. Meu rosto ainda era o mesmo, mandíbula marcada, sobrancelhas grossas, nariz herdado da vovó. Mas agora não era um fardo, era minha marca registrada. E foi nesse momento que ouvi risadinhas abafadas, atrás de mim. Virei devagar, e meu coração afundou. Lara e Camila estavam lá. Como? Eu não sei. Talvez tivessem comprado ingressos com o dinheiro da família, talvez tivessem se infiltrado. Mas estavam lá, com crachás falsificados e aquele sorriso venenoso. "Não importa onde você vá, maninha. A sombra sempre vai te seguir", disse Lara, quase em sussurro, antes de desaparecer entre as pessoas. O desfile começou. As modelos entravam em sequência, impecáveis, quase etéreas. Eu esperava minha vez, sentindo as mãos suarem.
Meu coração batia tão forte que parecia que ia estourar a costura do vestido. Quando chamaram meu nome, respirei fundo. O corredor iluminado pela luz branca se abriu diante de mim. A música pulsava nos alto-falantes, e eu dei meu primeiro passo. Foi nesse instante que senti algo estranho. O salto do sapato direito estava frouxo. Alguém tinha mexido. De novo, o déjà vu me atingiu como um soco. A mesma sabotagem do desfile anterior, só que dessa vez em Paris, diante de câmeras do mundo inteiro. E então percebi. Se eu caísse, elas venceriam. Se eu recuasse, elas venceriam. Então não recuei. Apoiei meu peso no pé esquerdo e transformei a imperfeição em estilo. Andei com força, como se cada passo fosse uma martelada. A plateia reagiu não com riso, mas com surpresa. O som dos flashes multiplicou-se. Eu cheguei ao fim da passarela, girei e posei. O vestido brilhou, meus olhos queimavam, e naquele instante eu não era mais a gêmea rejeitada. Eu era uma presença que não podia ser ignorada. Mas o verdadeiro clímax ainda estava por vir. No telão do evento, de repente, imagens começaram a ser projetadas. Não era parte do espetáculo. Eram as montagens. As mesmas fotos grotescas que eu tinha encontrado no computador da minha família. Meu coração gelou. Eu sabia quem estava por trás. Lara e Camila tinham conseguido invadir o sistema. Elas queriam me destruir ao vivo, diante de jornalistas do mundo todo. A plateia murmurava confusa, vendo aquelas caricaturas grotescas do meu rosto. Mas antes que o caos tomasse conta, Daniel, que tinha viajado comigo como fotógrafo, entrou em ação. Ele correu até a cabine de controle e trocou os arquivos. E então, no lugar das montagens, começaram a surgir as provas que eu tinha reunido em silêncio. Prints das mensagens anônimas. Fotos das roupas sabotadas. Registros de IPS vindo da casa da minha família. Até a captura da pasta com as datas futuras de humilhações planejadas. O público ficou em choque. Jornalistas levantaram as câmeras, captando tudo. A imagem final que ficou no telão foi um print da mensagem de ameaça. Se subir na passarela de novo, não sai de lá viva. E logo abaixo, o IP rastreado, o computador de Camila. A plateia explodiu em murmúrios, gritos, celulares gravando cada detalhe. Lara e Camila na plateia empalideceram. Eu as vi se levantarem, tentando fugir, mas já era tarde demais. Seguranças foram em direção a elas. O desfile terminou comigo sendo aplaudida de pé. Mas não era só pela roupa ou pela beleza. Era pela resistência, pela revelação, pelo espetáculo de verdade que ninguém esperava. Na saída, jornalistas me cercaram. Como você descobriu as sabotagens? E sua própria família fez isso com você? Você pretende processá-las? Eu estava exausta, mas não tremia mais. Pela primeira vez, eu tinha voz. E eu usei. Passei a vida sendo chamada de sombra. Hoje mostrei que até sombras podem se transformar em fogo. E esse fogo não se apaga mais. Os dias seguintes foram um turbilhão. As notícias se espalharam como pólvora. A modelo que expôs a própria família ao vivo. A gêmea rejeitada que virou símbolo de resistência. Enquanto eu era convidada para entrevistas e campanhas, Lara e Camila sumiram. Vídeos delas sendo retiradas do evento pelo segurança circularam por toda parte. Viraram motivo de vergonha. A máscara caiu. Minha mãe me ligou, chorando, dizendo que eu tinha exagerado, que família não se expõe assim. Eu desliguei sem responder. Não havia mais espaço em mim para culpa. Meu pai me mandou mensagens frias, tentando defender Lara, mas apagava logo depois, como se tentasse controlar os rastros. Eu não respondi. E pela primeira vez na vida, senti que não precisava. Eu não precisava mais deles. Na noite seguinte ao meu retorno, fiquei sozinha olhando pela janela. Paris brilhava na memória como uma cicatriz e uma coroa ao mesmo tempo. Eu sabia que minha história estava longe de acabar, que ainda enfrentaria olhares duvidosos, críticas, lembranças dolorosas. Mas pela primeira vez, não tinha medo, porque agora eu tinha provas, tinha força e principalmente, tinha algo que ninguém poderia roubar de mim, minha própria narrativa. E no fundo, eu sabia, Lara e Camila ainda tentariam algo. Pessoas como elas não desistem fácil, mas agora a diferença era outra. Elas não tinham mais controle sobre mim, eu não era a sombra, eu não era a cópia defeituosa. Eu era o fogo que elas mesmas acenderam, e que agora as queimava. E foi ali, naquela madrugada silenciosa, que fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais me curvar diante de quem tenta me apagar, porque no fim, não era só minha história. Era a história de todos que já foram rejeitados, humilhados, diminuídos. E eu sabia, ainda havia muito mais palco para ocupar. Quando voltei de Paris, eu achava que a guerra tinha terminado. Eu tinha exposto Lara e Camila diante do mundo, mostrado provas, colocado as hienas contra a parede. Pensei que a vitória definitiva tinha chegado, que agora eu poderia finalmente respirar. Mas descobri, do jeito mais cruel, que feras acuadas se tornam ainda mais perigosas. Nos primeiros meses, minha carreira deslanchou.
Convites para editoriais, entrevistas em programas de TV, campanhas de marcas que antes jamais olhariam para alguém como eu. A gêmea rejeitada virou manchete mundial, símbolo de resistência contra o padrão de beleza. Eu sorria para as câmeras, dava respostas fortes, aprendi a caminhar como se o chão fosse meu. Mas, dentro de casa, ainda havia uma ferida aberta, minha família. Minha mãe ligava quase todos os dias, não para pedir desculpas, mas para me culpar. Você destruiu sua irmã, sua prima. Família não se joga aos lobos da imprensa. Meu pai me tratava como um problema público relacional, não como filha. Meus tios me mandavam mensagens passivo-agressivas. Parecia que para eles, eu era o escândalo, não quem tentou me matar. E Lara, Camila, nenhuma palavra, nenhum pedido de desculpas. Só silêncio. Um silêncio pesado, cheio de ódio. Um dia, ao sair de um ensaio, percebi que estava sendo seguida. Uma moto preta, sem placa visível, me acompanhou por várias quadras. Não importava se eu acelerava ou mudava de direção, ela estava sempre ali, no retrovisor. Eu entrei num estacionamento subterrâneo, e a moto desapareceu. Mas o frio na espinha ficou. Dias depois, recebi no correio um envelope sem remetente. Dentro, havia uma única foto, eu na saída do estúdio, olhando para o celular, tirada de longe, sem que eu percebesse. No verso, escrito à mão, as câmeras não vão te salvar para sempre. Era o aviso. Lara e Camila ainda estavam lá fora, escondidas nas sombras, esperando a hora certa. Foi Daniel quem me deu a ideia. Você precisa virar o jogo. Se elas vivem nas sombras, ilumine-as de vez. Não deixe espaço para dúvida. Eu passei semanas preparando. Organizei todas as provas em um documentário independente. Os prints, os vídeos, os rastros digitais, até uma gravação escondida em que Camila, bêbada em uma festa, admitia entre risadas que quase me apagou de vez naquela noite com um frasco químico. Quando lancei o material na internet, foi como explodir uma bomba. O vídeo viralizou em horas. Manchetes brotaram em portais de notícias. Lara e Camila não eram mais apenas gêmea perfeita e prima invejosa. Eram as vilãs expostas diante do planeta. E pela primeira vez, eu não precisei falar nada. O mundo falou por mim. Mas a vingança delas ainda tinha um último fôlego. Na noite da estreia do documentário, enquanto eu participava de uma coletiva, o estúdio foi invadido. Vidros estilhaçados, gritos, correria. Vi 2 vultos mascarados entrarem pela porta lateral, armados com barras de ferro. Eu sabia quem eram. Reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Era Lara e Camila. O tempo pareceu parar. O público correu, seguranças intervieram, mas por um segundo que pareceu eterno, eu fiquei cara a cara com elas. O ódio nos olhos de Lara não era humano. Ela não era mais a estrela da família, a boneca perfeita. Era uma fera despida de máscara, movida só pelo rancor de ter perdido o trono. Você nos expôs. Você acabou com a família. Ela gritou, tentando avançar. Camila a segurava, mas os 2 pares de olhos estavam fixos em mim, como se eu fosse a própria culpada por suas escolhas. Naquele instante não tremi, não chorei, só ergui a cabeça e respondi. Eu não acabei com nada. Vocês se destruíram sozinhas. Os seguranças as contiveram, a polícia foi chamada, e dessa vez não houve silêncio. O mundo inteiro estava assistindo. Câmeras registraram tudo. Não havia mais como escapar. O processo foi longo, mas implacável. As provas acumuladas, somadas à tentativa de invasão armada, levaram Lara e Camila a julgamento. Pela primeira vez na vida, elas foram vistas não como as princesas perfeitas da família, mas como criminosas. Minha mãe tentou defendê-las, meu pai contratou advogados caros, mas nada funcionou. A cada audiência, novas provas vinham à tona. Mensagens, gravações, testemunhas que surgiam dizendo ter presenciado suas manipulações. No dia da sentença, eu estava lá. A juíza olhou para as 2 e disse as palavras que ecoaram na minha alma. Culpadas por perseguição, difamação, sabotagem e tentativa de homicídio. As algemas fecharam, e pela primeira vez eu vi medo real nos olhos delas. E então, silêncio. Não aquele silêncio sufocante da infância, em que eu era ignorada, mas um silêncio de paz. O barulho constante de ameaças, risadas e humilhações finalmente cessou. Minha carreira seguiu crescendo. Mas, mais do que isso, eu aprendi a ocupar o espaço que sempre me negaram. Descobri que a verdadeira vitória não foi pisar em Paris, nem virar manchete, nem mesmo vencer no tribunal. A verdadeira vitória foi olhar no espelho e finalmente gostar do que ouvia. O rosto que sempre chamaram de errado, agora era capa de revistas. Mas, acima de tudo, era meu. Meu rosto, minha identidade, minha força. Às vezes ainda acordo no meio da noite, achando que verei uma sombra no canto do quarto, um frasco químico na mão de alguém, ou uma risada debochada atrás da porta. As cicatrizes não somem. Mas quando isso acontece, respiro fundo e lembro. Elas não têm mais poder. Minha família tentou me apagar para sempre.
E no processo me transformaram em algo que nem eu mesma sabia que existia, um fogo impossível de apagar. E agora cada vez que entro em uma passarela, não sou só eu que caminho. Caminham comigo todos os rejeitados, todos os humilhados, todos que já foram chamados de menos. E enquanto houver plateia, enquanto houver luz, enquanto houver olhos me olhando, eu continuarei. Não como sombra, não como cópia defeituosa, mas como alguém que sobreviveu e venceu.